Boa noite, gente. Tudo bem? Nós cantamos agora essa música que diz que nós vamos louvar a Deus quando? Sempre. Não importam quais sejam as circunstâncias. Notem bem que cantar uma frase que nós já conhecemos, uma música, até que de certa forma é fácil. Mas você já pensou na profundidade dessa frase que nós acabamos de entoar, esse louvor a Deus? É lógico que foi citado aqui Pedro e Silas, Paulo e Silas, quando estavam na prisão e que após sofrerem vergonha pública, os açoites, os maus tratos, ainda louvavam a Deus. Nós sabemos o enredo, a história, o contexto, mas sabe que isso não é tão fácil. Mas eu quero reportar esse assunto apenas no finalzinho. Antes de eu chegar lá, então nós vamos ver alguma coisa, primeiramente, depois nós chegaremos a esse ponto que eu estou levantando agora. Abra comigo as suas Bíblias, em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Nós estaremos lendo dois versículos, versículo 20 e o versículo 21. Juízes, capítulo 16, versículo 20 e o versículo 21. Aqui nós encontramos a história de um grande herói do passado e ele nos deixa lições preciosas para a nossa vida aqui no presente. Então olha lá o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Para termos uma ideia completa, também no versículo 22, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Muito bem, nós vamos estar estudando hoje. Nós temos uma oficina de ideias. A ideia é exatamente essa: é trabalharmos juntos algumas ideias, algumas coisas que o texto bíblico nos oferece. Porque a Bíblia, apesar de ter sido escrita praticamente 3 mil anos atrás, não é como muitos pensam, simplesmente papel, e como papel aceita-se qualquer coisa. Não é um livro escrito pelos homens, pelo contrário, Deus usa os homens para trabalhar no nosso coração. E o que a história de Sansão tem a nos ensinar nessa noite? Bem, nós queremos tratar não exatamente sobre o pecado, mas sim sobre as consequências, sobre o efeito do pecado na nossa vida. E antes de falarmos sobre o efeito, nós temos que entender o que é o pecado. Eu creio que todos nós sabemos o que é o pecado, ainda que na geração presente esse conceito de pecado seja muito esquecido. O que seria o pecado? O pecado, a Bíblia nos diz que é a transgressão da lei do Senhor. E o que é uma transgressão? É Deus ter passado um risco no chão e a pessoa ou ela se desvia desse traço ou ela vai muito além daquilo que Deus havia determinado. Exatamente. Então a transgressão, o pecado não é de uma denominação, não é de um pouco de doutrinas, é algo que o próprio Deus estabeleceu. E isso acontece não apenas com as pessoas que não temem a Deus, isso elas estão acostumadas a fazer, mas o que nós temos visto é que até mesmo o povo de Deus faz. E Sansão, ele era alguém especial, ele era um juiz, ele foi chamado por Deus para libertar o seu povo, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar bênção para aquelas pessoas que estavam ali, escravizadas, prisioneiras. E mesmo um líder, mesmo alguém escolhido por Deus, mesmo um juiz, pode ter momentos difíceis na sua vida, altos e baixos, e transgredir a lei de Deus. Foi o que aconteceu com ele. E no texto que nós estamos estudando aqui, eu não quero focar o pecado dele, mas eu quero focar exatamente as consequências desse pecado. Porque o nome dele diz Sansão, um homem do sol, é aquele que tem que trazer luz, que tem que trazer direção, que tem que trazer um norteamento, um norte para a vida de alguém. E é exatamente isso que ele vai deixar de fazer.
ele que deveria ter uma conduta exemplar, sempre obediente às palavras do Senhor, estava vivendo uma vida completamente alheia. E por isso, então, nós estamos vendo esse detalhe dos versículos 20 a 22, quando Dalila o traindo, então acontecem coisas terríveis com ele. E para entendermos isso, nós vamos fazer uma analogia, porque a Bíblia diz que nós estamos numa batalha espiritual. Não é uma batalha carnal, visível, onde você pega armas comuns e vai se degradar com alguém. Mas é uma batalha espiritual. E para vencermos as batalhas espirituais, nós precisamos de armas espirituais. Não pode ser qualquer arma, tem que ser uma arma espiritual. Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, senão você não poderá jamais vencer o inimigo. Então nós vamos ver o que o pecado faz, quais são as consequências, e ao mesmo tempo como que você pode reverter esse quadro e vencer. Então nós vamos olhar para Sansão e descobrir que nesta batalha, exatamente porque ele peca, porque ele se despe dessa armadura espiritual, ele se torna vulnerável à ação do inimigo e ele cai vertiginosamente. E quando ele cai, o que acontece? É o mesmo que acontece com cada um de nós, se cairmos na vida espiritual, se não estivermos revestidos de toda esta armadura do Pai Celeste. Primeiramente, veja bem, nos diz aqui o versículo 20, que assim que Dalila o desperta, dizendo que viriam homens para prendê-lo, não, fique calma, fique tranquila, porque como eu já fiz nas vezes anteriores, mais uma vez eu me prepararei, irei enfrentá-los e eles sairão correndo daqui. Só que a Bíblia diz que ele não sabia que a presença do Senhor, que a misericórdia do Senhor já não estava mais com ele. Então, em primeiro lugar, o que você descobre no texto, nessa nossa oficina de ideias, a primeira coisa é que quando você peca, porque pecar nós já explicamos a definição, nós temos que entender agora isso como se aplica na nossa vida prática. E o texto diz que agora a misericórdia do Senhor se retira dele. É diferente do que acontece hoje. No passado, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas e depois ele se retirava, não tinha uma habitação permanente. Vocês se lembram que quando vocês estudam a vida aqui de Sansão, por diversas vezes, quando ele se deixava se encher do Espírito, coisas tremendas ele era capaz de fazer. E por diversas vezes, mesmo pecando, mesmo tropeçando na lei aqui e acolá, a misericórdia do Senhor ainda estava com ele. Porque enquanto naquela última semana ele tirava alguns cochilos e Dalila tentava extrair dele o segredo, ele ia contando várias coisas e não deixavam de ser mentiras, e Deus ainda estava abençoando, ele ainda continuava tendo forças, ele conseguia vencer os seus inimigos. Mas agora chegou um ponto que a misericórdia, a bondade de Deus que caminhava com ele se retirou. E agora ele foi, de uma forma tremenda, envergonhado diante dos seus inimigos. O que acontece? Por que isso aconteceu? Acontece pelo seguinte, que a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor a causa de nem eu e nem você sermos consumidos. Porque se toda vez que nós pecássemos, por pensamento, por palavra, por ação, por omissão ou por qualquer coisa, se nós pecássemos, Deus já exercesse o seu juízo, ninguém estaria vivo. Então, se nós estamos vivos, é porque a graça, a misericórdia dele tem se manifestado em cada um de nós. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus é tardio em agir, mas não significa porque ele seja tardio em agir, que ele nunca vai agir. Ele pode demorar para agir, ele dá um tempo para você se corrigir, para você mudar. Mas se o tempo vai passando e não há nenhuma correção, chega uma hora que esse tardio de Deus em agir, ele tem que se manifestar. E é aí sim que as coisas se complicam. E o primeiro efeito que nós vimos do pecado na vida de Sansão foi exatamente esse, que quando a presença do Senhor, quando a sua misericórdia se retirou, ele nem sabia disso, não havia atinado para esse detalhe, e quando ele quis enfrentar os seus inimigos, ele já não conseguiu lograr nenhum êxito, porque agora a misericórdia já não estava mais com ele.
Veja bem que isso acontece com cada um de nós. Quem sabe você aí tem visto Deus te abençoar nessa, naquela área, naquela outra, em muitas facetas da sua vida. E você acha que porque Deus está te abençoando, nunca Ele vai colocar a mão de uma forma mais intensa. Mas é engano, Ele pode ser tardio para agir, mas quando Ele age, quando Ele coloca a mão, aí não tem jeito. Então, o primeiro efeito do pecado é sabermos que a misericórdia do Senhor é retirada. Observe ainda, vendo essas ideias do texto, versículo 19: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-la. E olha só a segunda consequência aqui: e retirou-se dele a sua força. Interessante. A segunda coisa que acontece, quando a misericórdia deixa de estar presente, agora ele perde também as suas forças. Quando nós deixamos de nos revestir de toda a armadura de Deus, e o inimigo, ele passa a ter controle sobre a nossa vida, porque não estamos mais preparados para resistir a todos os seus dardos inflamados. Então o que acontece? Não apenas deixamos de experimentar a sua misericórdia, mas nós também perdemos a nossa força. Como que Sansão era conhecido? Sansão era conhecido como o homem mais forte, não da sua cidade, não do seu país, mas naquela época ele era conhecido como o homem mais forte do mundo. No mundo conhecido, ninguém o vencia. Ele era invencível. Por maior que fosse o exército, ele conseguia derrotá-los, porque a presença do Senhor o fortalecia e ele era invencível. Só que nos diz o texto que, como efeito do pecado, agora ele perdeu as suas forças. O que acontece na nossa vida quando nós permitimos que o pecado entre? Nós perdemos as forças. Como assim? Não é a força física no nosso caso. O que nós perdemos é a força para orar, para buscarmos a Deus. Nós perdemos a força para buscarmos a sua palavra, o entendimento que vem de Deus, o enchimento do Espírito Santo. Nós ficamos desligados da vida espiritual, e agora nós não conseguimos mais vencer o inimigo, porque não temos mais condições, capacidade extra dada por Deus para vencermos aquele mal. Se você olhar lá atrás, logo quando você se converteu, quando Deus trabalhou no seu coração, você se lembra que você tinha muita força, você separava um tempo e você orava a Deus, você lia a palavra, você tinha fome, você tinha sede, você encontrava um tempo, uma brecha para se aprofundar na palavra, você pedia consagração, você pedia enchimento do Espírito. E agora, quando você olha para a sua vida, você percebe que às vezes você está desanimado, você está naquela anemia, naquela apatia espiritual, você não tem força, você não tem mais motivação. O que acontece? O problema não é o outro, não é o inimigo que rompeu as suas forças, não é porque você foi pego de surpresa, é porque muitas vezes nós pecamos e não percebemos, e isso traz como efeito a perca das nossas forças. Perdemos as forças simplesmente. Mas foi somente isso que aconteceu com Sansão? Não. Observe comigo aqui o versículo 20. Vejam bem se vocês conseguem descobrir mais uma característica, mais um efeito do pecado sobre a nossa vida. Olha lá o versículo 20. E ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Por quê? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Realmente isso é terrível, porque agora, até então, ele não tinha consciência de que não apenas a misericórdia não estava mais com ele, que ele havia perdido suas forças, mas ele não tinha consciência ainda que o Senhor já não estava mais com ele. Terrível coisa é vivermos sem a presença do Senhor em nós. Davi sabia disso, porque ele já havia enfrentado isso na sua vida.
e ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também errava e falhava, porque já tivera experiências anteriores. Ele dizia lá no Salmo: Senhor, não me lances fora da tua presença, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque eu não sei viver sem o teu Santo Espírito, eu não sei viver sem a tua presença. O que nós somos sem Deus? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Deus nós não temos alegria, nós não temos entusiasmo, pelo contrário, é em Deus que nós temos alegria, é em Deus que nós temos motivação. Se Deus não está presente, nós não temos nada. Nós estamos cegos, perdidos, sem direção, sem rumo, sem norte. E então Davi falou: isso eu não quero. Mas o problema não é apenas esse. O problema é o seguinte: que se Deus, a sua presença não estava mais ali, o que acontece? Bem, se Deus não está mais presente, alguma outra coisa tem que estar presente no lugar. Jesus deixou muito claro isso lá nos Evangelhos, dizendo que aquela pessoa que até então estava endemoniada, e tendo sido liberta, aquele espírito saiu para vagar, para procurar um outro lugar onde pudesse encontrar pouso, descanso. Só que aquela pessoa que foi liberta e foi transformada não ocupou aquele lugar no seu coração com a presença de Deus. Então aquele espírito imundo saindo para cá e para lá e não achou um lugar, resolveu voltar, e achando a casa apenas limpa e ornamentada, convidou mais para estarem com ele. O estado dele tornou-se pior do que era antes. No caso aqui, o que nos deixa preocupados é exatamente isso, que se a presença do Senhor havia se retirado de Sansão, alguma outra coisa ruim ali estava presente. E é sempre assim, porque nessas horas, ainda que o texto não nos deixe muito claro, mas veja bem o seguinte, que ele deve ter tido pensamentos ruins, pensando como muitos de nós pensam: Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, porque não é possível estar acontecendo tudo isso comigo e Deus estar comigo. É impossível. Você se lembra de Saul? A Bíblia diz que toda vez que o Espírito do Senhor se retirava dele, vinha também o Espírito imundo e tomava conta de Saul, e a única coisa que poderia acalmá-lo era quando Davi tocava a harpa para aproximá-lo de Deus outra vez. É sempre assim. Quando nós estamos diante do pecado, o pecado tira de nós a sua misericórdia, o pecado tira as nossas forças, o pecado leva a presença de Deus para longe. E se o trono ficar vazio, alguma outra coisa muito ruim ali vai querer ocupar aquele lugar, que pertence a Deus. Mas se não for dado devidamente a Ele, isso poderá acontecer. Mas no versículo 21, nós vemos uma quarta consequência, ou um quarto efeito de uma vida de pecado. Olha lá o versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Não apenas ele perdera a força, não apenas ele percebeu que não tinha mais a presença de Deus, mas agora, fraco, incapacitado, lhe vazam os dois olhos, ele não consegue mais enxergar. É exatamente isso que acontece. A pessoa em pecado, ela perde o seu discernimento espiritual. Ela não consegue mais enxergar o agir de Deus, o atuar de Deus. Por isso agora lhe batem, lhe esbofeteiam, lhe empurram para cá e para lá, e ele nem sabe mais quem estava fazendo isso, porque ele não enxergava mais, ele perdera completamente a sua visão. E a Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem caminhos direitos, parece que aquele caminho é um caminho certo, mas ao cabo deles é caminho de morte. Muitos estão assim, num caminho que eles pensam estar no caminho certo, mas lá na frente vão descobrir que é um caminho errado. Então, quando Sansão se enveredou por esse caminho do pecado, também lhe vazaram os olhos. Quando nós pecamos e permitimos que o pecado entre no nosso coração, nós perdemos esse discernimento. Aí nós começamos a trilhar por veredas perigosas.
Podemos estar cavando uma sepultura achando que o inimigo que vai cair, mas a verdade é que quem estava caindo é você mesmo, porque você está abrindo um buraco e nem sabe, e daqui a pouquinho vai passar por ele. Às vezes você acaba atingindo pessoas que estão próximas de você, porque você não está enxergando. O pecado faz exatamente isso. Quando ele te separa de Deus, ele faz com que você se separe também do próximo. Você não consegue mais enxergar, você não consegue mais sentir a proximidade do próximo ao seu lado. É assim que você perde a confiança em Deus, você perde a confiança em todas as coisas. Em quinto lugar, o que o pecado faz? Olha lá o versículo 21 ainda. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Apenas lhe vazaram os olhos, mas também lhe amarraram. Veja bem que Martinho Lutero ele já dizia, né, que Satanás ele é como um cão bravo que está acorrentado. Quer dizer, ele não tem liberdade de fazer tudo o que ele quer, porque ele está preso. Ele faz algumas coisas, mas não tudo. Aqui, no caso de Sansão, ele continuava vivo, só que ele estava amarrado. Ele podia andar um pouquinho, mexer as mãos, falar, mas ele estava amarrado. Ele não poderia completar nenhum projeto, porque estando amarrado, atado, como que ele iria completar alguma coisa? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos que tudo que nós começamos, nós não conseguimos terminar. E por que nós não terminamos? Por que nós naufragamos no meio do caminho? Por que nós não conseguimos atingir o alvo? Muitas vezes é porque nós estamos amarrados. E por que nós estamos amarrados? Não é o pecado, mas são as consequências do pecado que geram isso. Então Sansão, ele havia semeado vento e estava colhendo tempestades. Quando você faz alguma coisa errada, você acaba colhendo aquilo que você semeou. Então muitas vezes nossa vida vai de mal a pior por causa disso. E o problema aqui é o seguinte: ele estava com 2 cadeias do quê? De bronze. Isso mostra que nenhuma arma ou nenhum subterfúgio humano poderia libertá-lo daquelas cadeias, porque eram cadeias de bronze. Somente armas espirituais é que poderiam libertá-lo, porque eram de bronze. Se fosse qualquer cadeia, ele ia lá e quebrava, como fizera anteriormente. Por diversas vezes ele contou uma mentira para Dalila, e quando vinha um soldado ele conseguia se romper e se soltar, mas agora não, eram de bronze e ele estava preso, incapacitado de sair. Somente agora Deus é que pode agir, pode libertar, ninguém mais. E finalmente, a sexta e última consequência que eu gostaria de trazer para vocês está aqui ainda no versículo 21, a parte final. Não apenas o amarraram com 2 cadeias de bronze, mas também fizeram com que ele ficasse num cárcere, virando um moinho de trigo. Aí estava ele, preso, virando, dando voltas infinitamente, não poderia parar, porque eles queriam que o fizesse de dia e de noite. Então, o que o pecado faz? Quando um pecado atrai outro pecado, e quando você é vencido pelo pecado, você se torna escravo desse pecado. Ele foi vencido, e agora lá estava ele servindo aquele povo inimigo. Ao invés de ser um libertador, de ser um juiz para tirar o povo da opressão, era ele que estava lá agora. Então ele estava virando aquele moinho para cá, para lá, infinitamente. Ele se tornou escravo, não apenas no aspecto espiritual, porque ele pecara contra Deus. Ele quebrou o seu voto de nazireu, que não poderia jamais passar uma navalha sobre sua cabeça, não poderiam se cortar suas tranças, mas também agora ele era escravo do próprio povo filisteu. Ele havia sido chamado para ser um libertador, e ele estava escravo em 2 situações: física, geográfica, né? E espiritual. E assim foi a sua vida. E olha, não tem coisa pior do que você que já provou o amor de Deus sentir-se estar longe dele.
Você que já provou a libertação de Deus, estar sentindo escravizado. Você que fazia ou fez parte do pacto da aliança de Deus, sentir-se agora perdido, abandonado. Mas eu não quero ser pessimista e nem negativista nessa mensagem. É lógico que o pecado tem os seus efeitos, tem as suas consequências. Você não experimenta mais a misericórdia de Deus, suas forças se perdem, você não sente a presença abençoadora de Deus, algo terrível quer ocupar o lugar que até então pertencia a Deus. Você se vê amarrado, você se vê incapaz de enxergar, você está escravizado. Mas uma coisa é certa, você pode mudar essa situação, você pode reverter esse quadro. Aí nós cantamos uma música no início da nossa mensagem, e a música diz que nós queremos nos alegrar em Deus, seja qual for a situação. Nós vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo. E eu disse para vocês que não é fácil fazer isso. Falar é mais fácil do que praticar. Não pensem vocês que para Paulo e Silas, depois que num vexame público e com as dores nas costas, presas as mãos e os pés, ficar louvando a Deus, não foi fácil. Mas quando você se volta para Deus, Ele te dá força e renova o seu vigor. Para Sansão foi uma vergonha mundial naquela época, o herói que se perde. Mas uma coisa é fato, ele caiu em si e falou: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero me voltar para o Senhor. Olha o versículo 21 para irmos encerrando. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que nós podemos fazer? Se é o pecado que nos traz essas consequências tão danosas, terríveis, volte-se para Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto você encobrir o seu pecado, a graça e a misericórdia de Deus não se manifestará em você. Mas se você confessar e abrir mão e se voltar para Ele, Ele que é rico em misericórdia vai te perdoar e vai manifestar sua doce presença na sua vida outra vez. Todo aquele que vem ao Senhor Jesus, Ele nunca lançará fora. Pelo contrário, Ele está sempre pronto para abraçar, para acolher. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar uma nova chance. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele se voltou para Deus e falou: Senhor, eu errei tanto, mas eu não quero morrer dessa forma. Senhor, só mais uma vez, receba a minha confissão. Eu reconheço que eu errei, que eu falei, quero me voltar para Ti, mas me ajude a glorificar Teu nome. Faz com que eu consiga mais uma vez manifestar a Tua glória diante desses ímpios que aqui estão. E quando ele se viu frente a frente com as colunas, ele pressionou, a força lhe foi devolvida e ele conseguiu, com a sua morte, eliminar mais inimigos do que durante toda a sua peregrinação aqui na terra. O cristão é assim, não importa onde ele esteja, pode estar no fundo do poço, mas se ele se volta para Deus, Deus está sempre pronto para acolhê-lo e recebê-lo de volta. Faz isso nessa noite. Queremos orar por você nessa noite. Não sei como está aí o seu coração, mas queremos orar por você, para a sua cabeça. Santo, fale com você nesta hora. Essa é a função do Espírito Santo, trazer à nossa mente, ao nosso coração, os lugares em que temos falhado, em que temos tropeçado, em que temos caído. Ele não faz isso para simplesmente colocar o dedo no acusador, mas Ele faz isso para que você se conscientize e se volte para Ele, porque Ele quer renovar as suas forças, Ele quer abrir os seus olhos outra vez, Ele quer que através da sua vida o nome do Senhor seja outra vez glorificado. Por isso eu quero orar por você. Pai amado, nesta hora em que vimos aqui nesse discutir de ideias, algumas consequências tenebrosas que ocorreram na vida do teu grande servo do passado, Sansão, como de líder e de herói que era, como ele caiu vertiginosamente devido à vida de pecado, mas ao mesmo tempo podemos contemplar como a tua graça e a tua benevolência se manifestam sempre quando um coração contrito se volta para ti. E o Senhor mais uma vez o honrou e o fortaleceu, e o teu nome ali foi glorificado. E nessa noite, após essas ideias, estamos aqui, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre os teus filhos que aqui se encontram.
Eu não sei o que o Espírito Santo está trazendo às suas mentes e aos seus corações nesta hora, mas que nós possamos agir como Sansão, reconhecer que falhamos, que precisamos do Senhor, que não queremos viver derrotados e muito menos no fundo do poço, mas queremos mais uma vez sentirmos agraciados pela ação do Teu Espírito na nossa vida. Queremos mais uma vez caminharmos altaneiramente diante das pessoas, mostrando o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça, a vitória que podes nos conceder. Age, portanto, Deus, em cada um de nós. Mais uma vez, venhamos revestir de toda a Tua armadura, para que nesses embates das batalhas espirituais da nossa vida, não venhamos a ser pegos desprevenidos, pelo contrário, que nós possamos estar com o capacete da salvação, com o escudo, com a couraça da fé, com o calçado da paz, com a espada nas mãos, enfim, que nós estejamos bem preparados para vencermos toda e qualquer batalha que o inimigo tentar impor diante de nós. Deus, traze alento, traze cura, traze libertação, traze perdão nessa noite. Olha, Senhor, para cada oração que silenciosamente está sendo feita a Ti nessa noite, e que como servos do Senhor possamos sair daqui com uma visão diferente. Que não importa onde caímos, onde tropeçamos, o que importa é nos voltarmos para Ti, porque aquele a quem o Senhor tem prazer em olhar, mesmo esse que cai, não ficará prostrado, porque é o Senhor mesmo quem estende as mãos e o coloca em pé mais uma vez. E abençoar cada jovem que adentrou esse santuário nesta noite. Temos diante de nós uma nova semana, muitas lutas, mas queremos ser em cada uma delas mais que vencedor por Cristo Jesus. Ouve, Senhor, a nossa oração, atende, ó Deus, o nosso clamor, que nós fazemos a Ti com gratidão na alma, no nome precioso do Senhor Jesus, Teu Filho, nosso Redentor bendito. Amém. Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa sua caminhada, nessa sua peregrinação. Amém, irmãos?